Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática discreta e na videoaula de hoje nós vamos conhecer a tabela verdade de todos os conectivos que estudamos na última videoaula, vamos apresentar alguns exemplos e vamos estudar também tabela verdade para fórmulas quaisquer. Na última aula, nós terminamos ela apresentando a tabela verdade da negação, que era bem simples. A partir de agora nós vamos ver a tabela verdade dos outros conectivos. Para isso, vamos começar com o conectivo e. Vamos apresentar duas proposições, estabelecer o valor lógico dessas duas proposições, vamos fazer a conjunção dessas duas proposições e estabelecer o valor lógico da conjunção. Nesse primeiro exemplo, considere P a proposição Pedro Bial é jornalista. A segunda proposição Q, Renato Aragão é humorista. A conjunção P e Q vai ser a seguinte: Pedro Bial é jornalista e Renato Aragão é humorista. Agora, para saber o valor lógico da conjunção, eu preciso saber o valor lógico das proposições envolvidas. E como a conjunção são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, ela só será verdadeira se as duas proposições envolvidas também forem verdadeiras. Se uma delas for falsa ou ambas forem falsas, então a conjunção dessas duas proposições também será falsa. Vamos ilustrar. Considere P a proposição seno de π igual a zero, que nós sabemos ser verdadeiro, a proposição Q, cosseno de π igual a menos 1, que também é verdadeiro, e a conjunção P e Q vai ser seno de π igual a zero e cosseno de π igual a menos 1. Bom, como eu quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, e as duas são verdadeiras, obviamente a conjunção será verdadeira. Num outro exemplo, a proposição P, 2 é par, que é verdadeiro. A proposição Q, π é racional, que nós sabemos ser falso. Então, a conjunção P e Q, 2 é par e π é racional, não vai poder ser verdadeiro. Por quê? Nós temos que observar que duas coisas são verdadeiras para que a conjunção seja verdadeira. Bom, não é verdade que ao mesmo tempo o número 2 é par e o π é racional. Somente uma delas é verdadeira, que no caso é a primeira. Então a conjunção fica falsa. Num terceiro exemplo, a proposição P diz que Brasil é a capital da Itália, que nós já sabemos ser falso. A proposição Q, 11 é um número primo, que é verdadeiro. A conjunção dessas duas, Brasil é a capital da Itália e 11 é um número primo, não é verdadeira, porque uma das proposições é falsa. Então a conjunção nesse caso é F. Bom, agora vamos apresentar a tabela verdade para a conjunção. Você viu aquela frase importante: a conjunção só será verdadeira se as duas proposições envolvidas forem verdadeiras. Então nós vamos fazer o seguinte: em uma linha, você vai colocar o valor lógico da proposição P, que pode ser verdadeiro ou falso, o valor lógico da proposição Q, que também pode ser verdadeiro ou falso, e vou estabelecer o valor lógico para a conjunção. Bom, a tabela verdade fica assim. Você pode ter as duas proposições verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, e as duas falsas. Bom, para que aconteça a conjunção de P e Q ao mesmo tempo, se as duas forem verdadeiras, obviamente a conjunção também será. Se alguma delas for falsa, então a conjunção será falsa. Se as duas forem falsas, então a conjunção também será falsa. Ok? Bom, agora nós vamos aprender a tabela verdade para a conjunção ou. Bom, primeiro vamos exemplificar como que fica a conjunção desse conectivo. Primeira proposição, Ana Maria Braga é apresentadora. A segunda proposição, Lima Duarte é ator. A conjunção P ou Q será da forma Ana Maria Braga é apresentadora ou Lima Duarte é ator. Bom, aqui acontece um pouco diferente da conjunção. Eu não preciso que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Apenas uma delas pode acontecer ou as duas podem acontecer. Então nós vamos estabelecer a regra para o conectivo ou, que é a seguinte: P ou Q é falsa se somente se ambas forem falsas. Se eu tiver uma verdadeira, então a disjunção ou será verdadeira.
Se eu tiver as duas verdadeiras, então a disjunção ou também será verdadeira. Seja a proposição P módulo de 5 menor que zero. Módulo de 5 é 5, que não é menor que zero. Isso torna a proposição falsa. A proposição Q diz que raiz de 2 é racional, que nós sabemos ser falso. Então a disjunção P ou Q diz que módulo de menos 5 é menor que zero e raiz de 2 é racional. Bom, eu não quero que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Apenas uma delas pode acontecer ou as duas podem acontecer. Mas aqui está acontecendo o contrário. As duas não acontecem. Essa proposição é falsa e essa proposição é falsa. Então, a disjunção essa ou essa também será falsa. No segundo exemplo, eu tenho π é igual a 3, que não é verdade. É uma proposição falsa. A segunda proposição diz que 2 mais 5 é igual a 7, que é verdadeiro. Então, a disjunção π é igual a 3 ou 2 mais 5 é igual a 7 torna essa proposição verdadeira, porque pelo menos uma delas acontece, que no caso é o 2 mais 5 igual a 7. Então agora vamos aprender a tabela verdade para a disjunção. Bom, eu monto primeiro a coluna dos valores lógicos da primeira proposição, a segunda coluna com os valores lógicos da segunda proposição e na terceira coluna os valores lógicos da disjunção. Bom, então eu tenho que fazer a brincadeira de verdadeiro e falso para as duas proposições envolvidas. Eu posso ter as duas verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, e as duas falsas. Bom, as duas são verdadeiras, então a disjunção é verdadeira. Uma delas é verdadeira, então a disjunção é verdadeira. As duas são falsas, então a disjunção é falsa. Está aí a tabela verdade para a disjunção. Agora, num parênteses que vamos abrir aqui no próximo slide, eu vou apresentar a disjunção exclusiva, que é uma coisa ou outra. Então agora, ou uma coisa acontece ou outra coisa acontece. Tudo bem? Então vamos apresentar o seguinte exemplo. Proposição P, 12 é um número par, que é verdadeiro. Proposição Q, 12 é um número ímpar, que nós sabemos ser falso. Sai um N a mais aí, desconsidere, por favor. Bom, a disjunção exclusiva vai dizer que a frase ficará da seguinte forma. Ou 12 é um número par, ou 12 é um número ímpar. Bom, a simbologia usada para a disjunção exclusiva é grifar o conectivo ou. Você viu que a disjunção somente não tem o grifo, mas a disjunção exclusiva tem. Então, nós dizemos ou 12 é um número par, ou 12 é um número ímpar. Uma das duas obrigatoriamente tem que acontecer. Tudo bem? Bom, como você percebeu, apenas uma delas é verdadeira. Então, isso torna a disjunção exclusiva verdadeira, porque obrigatoriamente, pelo menos uma delas acontece. Aliás, obrigatoriamente, uma delas acontece. A regra para a disjunção exclusiva é a seguinte. Ela é falsa se e somente se ambas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Tudo bem? Para a disjunção exclusiva ser verdadeira, uma delas exclusivamente tem que ser verdadeira. Se duas forem verdadeiras, não acontece a disjunção exclusiva, porque ela quer que somente uma delas seja verdadeira. Agora, vamos aprender a tabela verdade da disjunção exclusiva. Como você já sabe, eu vou fazer a brincadeira de verdadeiro e falso para as duas proposições envolvidas. As duas podem ser verdadeiras, primeira verdadeira e a segunda falsa, primeira falsa e a segunda verdadeira, e as duas falsas. Bom, aqui, verdadeiro e verdadeiro, as duas estão sendo verdadeiras. Mas na disjunção exclusiva eu só quero que uma seja verdadeira. Então a disjunção, no caso exclusiva, é falsa. As outras duas linhas, olha, uma delas é verdadeira. Ótimo. Então a disjunção exclusiva é verdadeira. E na última, as duas são falsas, o que torna a disjunção exclusiva falsa, porque ela quer que, obrigatoriamente, uma delas seja verdadeira. Vamos ver agora o conectivo se então, que é chamado de condicional. Seja a proposição P como sendo um mês corresponde a 20 dias, que nós sabemos ser falso. A proposição Q, 10 menos 2 igual a 8, que nós sabemos ser verdadeiro.
A condicional se então, ou que nós dizemos se P então que, será da seguinte forma. Se um mês corresponde a 20 dias, então 10 menos 2 é igual a 8. Para saber o valor lógico da condicional se então, é importante a gente observar o final da proposição. O final da proposição ele precisa ser verdadeiro para que a condicional seja verdadeira. Então, você observa. A primeira proposição, um mês corresponde a 20 dias, que é falso. Então, 10 menos 2 é 8. Bom, a condicional aqui é apenas que a última frase da proposição seja verdadeira, para tornar a conjunção verdadeira. Então, para a gente memorizar, se P então que é falsa, se somente se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Ok? O restante vai ser tudo verdadeiro. Bom, além disso, vou destacar. Podemos ler também P é condição suficiente para que Q aconteça, ou Q é uma condição necessária para que P aconteça. Tudo bem? Vamos à tabela verdade, então, da condicional. Você já sabe que precisamos fazer os valores lógicos das proposições envolvidas, as duas sendo verdadeiras, uma delas verdadeira e as duas falsas. Como você já viu, a condição para que o valor lógico da condicional se P então que seja falsa é que a primeira tem que ser verdadeira e a segunda falsa. Então, se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro, a condicional é verdadeira. Aqui, como eu disse no primeiro exemplo, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, então a condicional é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a condicional é verdadeira. E se as duas forem falsas, a condicional será falsa. Você vai ilustrar isso aí com exemplos na atividade dessa semana e vai compreender bem melhor essa tabela verdade. Bom, agora nós vamos ver a tabela verdade do conectivo se e somente se. Bom, que é também chamado de bicondicional. Para isso, vamos ilustrar com as seguintes proposições. Seja P a proposição o mês de abril tem 30 dias, que é verdadeiro, e a proposição que o Natal é dia 25 de dezembro, que também é verdadeiro. A bicondicional, se P, se somente se que, será da seguinte forma. Se o mês de abril, o mês de abril tem 30 dias, se e somente se, o Natal é dia 25 de dezembro, que nós sabemos ser verdadeiro. Bem simples de trabalhar com a bicondicional é entender que a bicondicional P, se somente se que é verdadeira, se somente se as duas proposições envolvidas ou são verdadeiras ou são falsas. Então vamos à tabela verdade dessa proposição, desse conectivo. Você já sabe que você tem que fazer os valores lógicos das proposições envolvidas. As duas verdadeiras ou as duas falsas, ou pelo menos uma delas verdadeira e a outra falsa. Bom, a bicondicional só será verdadeira se ambas as proposições envolvidas forem verdadeiras ou ambas forem falsas. Se uma delas for falsa, a bicondicional já será falsa, que é o que acontece na tabela. As duas verdadeiras, então a bicondicional verdadeira. As duas falsas, então a bicondicional falsa. Se eu tenho uma delas falsa, então a bicondicional será falsa. Vamos a alguns exemplos agora para estabelecer a linguagem simbólica de proposições dada na linguagem. Conhecendo as tabelas verdades dos conectivos, agora nós vamos mudar um pouco de assunto para fazer a ligação entre a linguagem e a linguagem simbólica de proposições envolvidas. Nesse exemplo, eu vou dar as seguintes proposições em forma de linguagem. P, João é esperto, que José é tolo. São proposições dadas na nossa linguagem. Agora eu quero traduzir essas duas proposições, é claro, envolvidas por conectivos, para a linguagem simbólica. A primeira delas é a seguinte. João é esperto ou José é tolo? Bom, então eu quero que a primeira proposição aconteça ou a segunda proposição aconteça. Isso se trata de uma disjunção. Então, em linguagem simbólica, eu vou escrever P ou que. A segunda proposição diz o seguinte. João e José são tolos. Então eu quero que duas coisas aconteçam ao mesmo tempo.
E eu tenho que observar o seguinte. Olha, a segunda proposição está de acordo com a linguagem. José é tolo. Mas eu quero que João seja tolo também. Mas a minha proposição diz que João é esperto. Então, está acontecendo a negação da primeira proposição aqui no item B. Então, ele está dizendo que João é tolo, então ele está negando o fato de João ser esperto, e José é tolo, que ele está concordando com a segunda proposição. Então, acontece a negação da primeira proposição e a confirmação da segunda proposição. Então, eu vou ter que fazer a conjunção das duas proposições, negando a primeira. Então, a linguagem simbólica para essa tradução aqui vai ficar não P e que, ou seja, não é verdade que João é esperto e José é tolo. É isso que está acontecendo aqui, em outras palavras. João e José são tolos. Não é verdade, né? João, no caso, seria esperto. Então, eu estou negando a primeira proposição. José é tolo. Ok, estou confirmando a segunda. Então, eu nego a primeira, não P, e confirmo a segunda, que. A terceira, João é esperto, mas José não é tolo. Olha, está acontecendo uma conjunção. Eu estou unindo as duas proposições. Então, eu quero que elas aconteçam ao mesmo tempo. Então, é o E que eu vou usar. Agora, vamos ver se alguma das proposições estão sendo negadas. João é esperto, então está acontecendo a confirmação da proposição P. Certo. José não é tolo, então ele está negando o fato de José ser tolo, desculpe. Então, eu vou unir as duas pelo conectivo E, porém, a primeira está confirmada e a segunda está negada. Então, vai ficar dessa forma. P e não que. Confirmação da primeira proposição e a negação da segunda proposição. E a última diz o seguinte: não é verdade que João e José são tolos. Bom, aqui eu já tenho um conectivo E para unir duas proposições e eu tenho uma negação de tudo isso aqui. Não é verdade que essa coisa acontece ao mesmo tempo. Porém, olha, José é tolo. Está acontecendo uma confirmação. João é também tolo. Está acontecendo uma negação da primeira proposição aqui. Então, só nessa parte está acontecendo não P e que. Certo? Não P e que. É como se fosse o item B. João e José são tolos, essa parte. Então, vai acontecer a negação da primeira e a confirmação da segunda. Porém, para tudo isso aqui, eu tenho uma negação antes. Não é verdade que João e José são tolos. Ou seja, não é verdade que acontece isso aqui, ó, que temos no item B. Então, a negação fica dessa forma. Não é verdade que João é tolo e José é tolo. Tudo bem? Então, a negação de uma proposição e a confirmação da segunda. Certo? Você vai ver mais dessas aí na atividade. Agora, um outro exemplo, eu vou passar agora para a linguagem... vou passar da linguagem simbólica para a nossa linguagem as seguintes proposições. Bom, eu sei que a primeira delas é os preços são altos. A segunda delas, os estoques são grandes. Então agora eu vou dar a linguagem simbólica de uma proposição e eu quero que você estabeleça ela na nossa linguagem. P e que, então P. Então eu quero a conjunção das duas proposições condicionada com a primeira proposição. Então é bem simples. Vai ficar os preços são altos e os estoques são grandes, então os preços são altos. Certo? Então nós ficaremos com a seguinte linguagem. Se os preços são altos e os estoques são grandes, então os preços são altos. Está aqui, ó. Se P e que, então P. Tudo bem? Segundo, a negação da conjunção. Então eu vou ter que unir as duas proposições, os preços são altos e os estoques são grandes, e negar essa conjunção. Então nós vamos ficar com a seguinte frase.
Não é verdade que os preços são altos e os estoques são grandes. Poderia estar escrito de outra forma, tudo bem? Sem nenhum problema. Tente fazer uma outra frase diferente dessa, mas com o mesmo significado. Item C. P ou não que. Então eu quero fazer a disjunção da primeira proposição com a negação da segunda. Ficaremos assim. Os preços são altos ou os estoques não são grandes. E o item D é a bicondicional. P se somente se que. Então eu vou fazer a bicondicionalidade das proposições P e que vai ficar bem simples. Diz o seguinte, os preços são altos se somente se os estoques são grandes. Também dá para trabalhar bem aí, passar a linguagem simbólica para a nossa linguagem. Bom, agora, construa a fórmula para a seguinte sentença. Ou João irá à festa e Max não, ou João não irá à festa e Max sim. Então eu quero que você estabeleça qual é a linguagem simbólica para essa proposição toda. Bom, você viu que existem várias frases envolvidas aqui. Eu agora vou estabelecer quais são as duas frases-chave para essa proposição, que vão ser as seguintes. Eu vou considerar P como sendo a proposição João irá à festa, e a proposição que como sendo Max irá à festa. Agora, eu vou mexer com essas duas proposições nessa fórmula toda aqui, e vou estabelecer a linguagem simbólica. Olha, você percebe que eu tenho ou no início e ou no meio, então trata-se de uma disjunção exclusiva. Ou essa coisa acontece, ou essa outra coisa acontece. Tudo bem? Então eu vou ter um ou grifado ali para estabelecer a linguagem simbólica. Agora, a primeira coisa diz o seguinte, João irá à festa. É confirmação da primeira proposição. Max não, é a negação da segunda. Então aqui eu vou ter P e não que, certo? A primeira coisa aqui, ó, João irá à festa, P, e Max não, e não que. Já a segunda parte diz o seguinte, João não irá à festa, que é a negação da primeira. Então aqui, não P. Max, sim, é a confirmação da segunda proposição. Então é que. Então eu vou ter P e não que, disjunto exclusivo com não P e que. Então a fórmula ficará dessa forma. P e não que, disjunção exclusiva com não P e que. Tudo bem? Tente refazer esse exemplo para você se convencer desse resultado. Tá bom? Bom, agora nós vamos estabelecer tabelas verdades para fórmulas quaisquer. Tudo bem? Bom, então eu quero saber qual é a tabela verdade para toda essa proposição, que não está na linguagem nossa, está apenas na linguagem simbólica. P ou que, se P ou que, então não P, então P e que. Tudo bem? Vou repetir novamente, corrigindo. Se acontece isso, se P ou que, então não P, então que e P. Você percebe que eu tenho duas proposições envolvidas nessa fórmula toda, que é a proposição P e a proposição que. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os valores lógicos das duas proposições envolvidas, P e que aqui, as duas primeiras colunas. Então eu coloquei, as duas podem ser verdadeiras, a primeira verdadeira é a segunda falsa, a primeira falsa é a segunda verdadeira e as duas falsas, como você já sabe desde a primeira videoaula. Agora, eu vou fazer o primeiro parênteses aqui, que é a disjunção. Eu vou fazer o valor lógico de P ou que a partir das duas primeiras colunas. Eu já sei que a disjunção ela vai ser falsa somente se as duas forem falsas. O resto ela será verdadeira. Então, se as duas forem verdadeiras, a disjunção é verdadeira. Se uma delas for verdadeira, a disjunção será verdadeira. Se as duas forem falsas, a disjunção será falsa. Bom, a segunda parte é a negação da proposição P. Então eu vou olhar aqui essa quarta coluna com base na primeira. A proposição P tem esses valores lógicos, V, V, F, F.
A negação desses valores lógicos vai ser F, F e VB. Negação de verdadeiro é falso, negação de verdadeiro é falso, negação de falso é verdadeiro e negação de falso é verdadeiro. Ok. Agora eu tenho os valores lógicos da condicional do primeiro parênteses grande. Esse, então esse. Então eu vou fazer a condicional da terceira coluna com a quarta. E eu já sei que a condicional só será falsa se a primeira for verdadeira e a outra for falsa. O resto vai ser tudo verdadeiro. Bom, aqui eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa. Então a condicional é falsa. Primeira verdadeira e a segunda falsa. Então a condicional é falsa. Bom, as duas verdadeiras, a condicional é verdadeira. A primeira falsa e a segunda verdadeira, a condicional é verdadeira. Agora, vamos para a segunda parte. Eu tenho que fazer a conjunção Q e P, que vai ser essa outra coluna aqui. E eu já sei que a tabela verdade para a conjunção, que é o E, ela só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. O restante vai ser tudo falso. Então vou olhar, olha, Q e P, as duas são verdadeiras. Então, conjunção verdadeira. Q e P, primeira verdadeira e a segunda, primeira falsa e a segunda verdadeira. Então, falso. As duas tinham que ser verdadeiras. Aqui, verdadeiro e falso. Então, a conjunção é falsa. As duas deveriam ser verdadeiras. F e F. Então, a conjunção F. E agora, eu vou fazer a parte final. Essa condicional. Se isso acontece, então isso. Você já sabe que é condicional. Ela só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tudo bem? Bom, então a condicional dessa coluna com essa. Falso, verdadeiro. Então a condicional verdadeira. Falso, falso. Condicional verdadeira. Verdadeiro, falso. Condicional falsa. Verdadeiro, falso. Condicional falsa. Ok? Você consegue estabelecer o valor lógico para qualquer proposição numa tabela verdade com base na tabela verdade de cada um dos conectivos. É importante conhecê-los e entendê-los bem para que a gente possa estabelecer o valor lógico de qualquer fórmula fechada. Ok? Vamos a um terceiro exemplo, a um segundo exemplo de tabela verdade para fórmula qualquer. Só que agora envolvida três proposições, a P, a Q e a R. Então eu tenho aqui uma condicional. Se P e Q, então R. Como nós já vimos anteriormente, eu fazia a tabela verdade para duas proposições. Mas você viu na primeira videoaula que eu também fiz uma tabela verdade para três proposições. Ok? A tabela verdade fica um pouco grande. As três podem ser verdadeiras, as duas primeiras verdadeiras e a última falsa. A primeira verdadeira, a segunda falsa, a terceira verdadeira. E assim por diante. Eu tenho que colocar todas as possíveis condições de verdadeiro e falso para as três proposições. Agora, vamos fazer a primeira parte, P e Q. Bom, então eu vou olhar só para as duas primeiras colunas e vou fazer a conjunção. Conjunção só é verdadeira se as duas forem verdadeiras, que acontece só nas duas primeiras linhas. Essas duas são verdadeiras, então a conjunção é verdadeira. Essas duas também são verdadeiras, então a conjunção é verdadeira. Agora, todas as outras aqui, ó, tem uma delas falsa. Então, isso torna a conjunção falsa. Tudo bem? Só nas duas primeiras linhas que a conjunção ficou verdadeira. O restante ficou tudo falso. E agora, eu vou fazer a condicional com P e Q, então R. Então, eu vou olhar primeiro para essa coluna e depois para essa. E vou fazer a condicional, lembrando da regra básica da condicional. Ela é falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição for falsa. O restante vai ser tudo verdadeiro. Então, se verdadeiro, então verdadeiro, condicional verdadeiro. Se verdadeiro, então falso, condicional falso. Se falso, então verdadeiro, condicional verdadeiro. Se falso, então falso, condicional verdadeiro. Se falso, então verdadeiro, condicional verdadeiro. Se falso, então falso, condicional verdadeiro. Se falso, então verdadeiro, condicional verdadeira. Se falso, então falso, condicional verdadeiro. Ok?
Tente fazer o exemplo novamente para você se convencer dos resultados. Estude bem as tabelas verdades de todos os conectivos para que você possa fazer a tabela verdade de qualquer proposição ou qualquer fórmula, tudo bem? Com base nos valores lógicos apresentados nas tabelas verdades dos conectivos. Agora é com você. Você vai fazer uma atividade onde você vai apresentar exemplos que vai passar proposições da nossa linguagem para a linguagem simbólica. Você vai pegar proposições que estão na linguagem simbólica e traduzir para a nossa linguagem e vai fazer tabelas verdades para fórmulas quaisquer, baseando-se nas tabelas verdades dos conectivos apresentados. Ok? Bom, bons estudos. Qualquer dúvida que surgir, pode me comunicar no fórum de discussões, que eu vou estar lá respondendo. Bons estudos e até a próxima videoaula.